Agora vamos partir para a questão 6. Das alterações feitas abaixo na redação no trecho, o processo de globalização e a mundialização aos quais as organizações têm sido submetidas. Então perceba que nesta oração adjetiva, as organizações é o sujeito, têm sido submetidas, elas têm sido submetidas a algo. Então nós temos aí aos quais, ok? Vamos então verificar que a gente tem que marcar a alternativa incorreta. Então, quanto ao pronome relativo, quanto ao emprego do pronome relativo, de acordo com as normas de regência, a seguinte. Vamos então para a alternativa A. O processo de globalização e a mundialização, dos quais as organizações têm sido vítimas, elas têm sido vítimas de, não é mesmo? Então, vítimas de algo, dos quais é o complemento nominal, a letra A está correta. Alternativa B. Sobre os quais, alternativa B, verifica aí então que nós temos oração adjetiva sobre os quais as organizações, o sujeito, tem tido alguma influência. Então, as organizações têm tido alguma influência sobre algo. Então, a alternativa B também está correta. Alternativa C. O processo de globalização e a mundialização com cujos parâmetros as organizações procuram imitar. Então, veja que as organizações é o sujeito, procuram imitar. Quem imita, imita algo, né? As organizações procuram imitar alguém, procuram imitar algo. Então, nesse caso, cujos parâmetros é o objeto direto. Então, não pode ser preposicionado. Letra C é a incorreta. Letra D, o processo de globalização e a mundialização para os quais, e nós temos o sujeito, as organizações têm voltado a sua atenção para alguma coisa. Volta a sua atenção para algo ou a algo. Então, a alternativa D está corretíssima. Alternativa E. O processo de globalização e a mundialização, por cujos princípios, vamos verificar então a função aqui de as organizações sujeito, procuram guiam-se por alguma coisa, pelos princípios desse processo de globalização e mundialização. Então, nesse caso, está também correta a alternativa E. Vamos para a questão 7. Assinale a afirmativa correta quanto à regência. Quem obedece, obedece a. Então, aos mais velhos é o objeto indireto. Errada a. Letra B. Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de inalar. Eu inalo o perfume ou aspiro o perfume. O perfume das flores é o objeto direto. Certíssimo o verbo aspirar. Nesse caso, transitivo direto. Letra C. A firma toda não se simpatizou com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Não há, então, o pronome se. Então, a gente deve retirar esse pronome se. Com a nova diretoria, é o objeto indireto. Letra D. Esta é a cidade que mais gosto. O verbo gosto aí tem como sujeito eu, oculto. Quem gosta, gosta de algo. Então, na realidade, nós devemos ter o pronome relativo que precedido da preposição de, que seria o seu objeto indireto. Gosto da cidade. Então, de que é o nosso objeto indireto. Ele custará muito para me entender. Veja bem, o verbo custar, uma pessoa não pode custar nada. Então, ele não pode ter como sujeito um pronome, ele, pronome pessoal, ele, por exemplo, determinando uma pessoa. Então, uma pessoa não custa nada. Então, a pessoa do verbo custar, ela vai ser sempre será o objeto indireto. E a coisa, no caso, uma ação, não deve ter preposição antecedendo, porque por ela ser o sujeito oracional. Então, na realidade, eu não custo para entender nada, mas entender alguma coisa custa a mim. Por isso, então, o correto na alternativa é custar-lhe-á muito me entender, em que me entender é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, se encontra reduzido de infinitivo, o chamado sujeito oracional. Isso custará muito a alguém. Por isso nós temos aí o pronome lhe sendo o nosso objeto indireto. Tudo bem? Custar-lhe-á muito me entender é a alternativa E.
Aí o reajuste da alternativa E. Então, nesse caso, questão 7, a alternativa B é a correta. Partindo para a próxima. De acordo com a regência do verbo, algumas vezes em lugar de onde é adequado que se empregue aonde. Nesse caso, na ideia de transitar, né, ao movimento a um destino, eu uso a preposição a. Identifique a alternativa em que onde foi usado incorretamente, de acordo com as regras tradicionais da regência. Veja só, evidente a alternativa A como errada. Quem está indo, né, quem vai, o que importa nessa letra A é estar indo, é uma locução verbal. Então o verbo principal é indo, é ele quem dita a regência. Quem vai, vai a algum lugar. Então perceba que o onde está errado e nós devemos corrigir para aonde. Está indo a algum lugar. Onde você está? Quem está parado, estático, onde, em algum lugar. Letra C. Onde você vai ficar? Quem fica, fica parado, fica em algum lugar. Não sei onde procurar, né? Então, nesse caso aqui, o onde procurar, na realidade, nós temos o verbo ser, transitivo direto, e onde procurar é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é iniciada pelo pronome, no caso, pelo pronome não, nesse caso aqui, o onde é um advérbio de lugar, ok? Esse advérbio de lugar é que está fazendo a ligação. Não há aí uma conjunção integrante. Não sei isso. E o isso é a oração, nesse caso, representa, está no lugar de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E nesse caso, ela procura um lugar. Então, procurar em algum lugar, lugar parado. Eu não estou procurando a algum lugar. Quem procura, procura em algum lugar. Por isso, onde é um advérbio de lugar, que inicia, nesse contexto, uma oração objetiva direta. Isso nós chegamos a ver em sala de aula, ok? Só para você se lembrar. Letra E. Diga o lugar onde você o deixou. Você deixou parado em algum lugar, não estava em movimento. Nós temos também, diga o lugar onde você deixou. O onde você deixou é uma oração subordinada adjetiva restritiva, em que onde é um pronome relativo que retoma um lugar. Diga o lugar em que você o deixou, né? O lugar no qual você o deixou, o lugar onde você o deixou. Pronome relativo onde está correto aí também. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão, a questão 9. A fagulha de mudança pode ser acendida com a constatação de que as escolas que pais, alunos e professores tanto elogiam. Quem é o sujeito dessa oração grifada aí? Pais, alunos e professores é o sujeito composto. Quem elogia, elogia alguém. Então, o verbo elogiar é transitivo direto e o que é o objeto direto, né? A substituição da oração destacada acarreta erro de regência em. Nós temos o mesmo sujeito composto aqui. Pais, alunos e professores precisam. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Então, não pode ser o a que, tem que ser o de que. Nesse caso, então, nós sabemos que a alternativa A é a errada. Veja só a letra B. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A preposição de está correta. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Nós temos a preposição em corretamente. Quem batalha, batalha por alguma coisa. Então, nós temos a preposição por também correta. Então, nesse caso, é a alternativa A que está errada. Tudo bem? E a gente corrige com o de que. Então, pais, alunos e professores precisam de algo, de que é o objeto indireto. Vamos então para a questão 10. O caso mais recente de tentativas de restringir a livre circulação de ideias envolve a obra Caçadas de Pedrinho, obra na qual a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo sai em busca de uma onça pintada. Então, a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo sai em busca de uma onça pintada onde? Onde isso se encontra? Isso se encontra na obra Caçadas de Pedrinho. Então, nesse caso, na qual é um adjunto adverbial de lugar. Na qual é o mesmo que em que. Por isso, então, é a alternativa C a correta. Tudo bem? Que, pronome relativo, pode ser substituído por a qual, não é? Por a qual. E nós devemos, então, baixar aqui a preposição em. Então, nós temos em mais a qual, juntamos os dois, vamos ter, então,
o na qual, ok? Então, o em que vai resultar em na qual. Por isso, então, a alternativa C é a correta. Vamos partir para a questão 11. A expressão pronominal em que preenche corretamente a lacuna da frase. Letra A. O aumento da frota de veículos, evidente em inúmeras cidades, pode afetar a qualidade do ar que é respirado nessas regiões, ar que se respira nessas regiões. Devemos, então, inserir o pronome relativo que na função de sujeito paciente, né? O ar é respirado, que se respira. Alternativa B. O controle da o controle da poluição do ar nas grandes cidades é um assunto de que se trata em todas as discussões sobre o meio ambiente. Então, o assunto, né, de que se trata em todas as discussões sobre o meio ambiente. Quer dizer, em todas as discussões sobre o meio ambiente, trata-se deste assunto. Então, o verbo tratar é transitivo indireto. Nós temos aí o pronome ser, que é o chamado índice de indeterminação do sujeito, por isso o sujeito não está expresso aí, e o de que passa a ser, então, o nosso objeto indireto. Por isso, a alternativa B é de que. Não cabe ainda o em que. Letra C. Seria necessário propiciar transporte de qualidade. Aí nós temos a oração adjetiva. A população das grandes cidades deixe seu carro na garagem. Então, veja bem, nesse caso, seria necessário propiciar transporte de qualidade para alguma coisa, para que a população das grandes cidades deixe seu carro na garagem. Na realidade, esta oração da letra C, que eu vou grifar aqui agora para você, ela não é uma oração subordinada adjetiva, né? Ela é uma oração adverbial, que traduz um valor de finalidade. Veja bem que o verbo no presente do subjuntivo nos dá essa dica aí. Então, para que a população das grandes cidades deixe seu carro na garagem. Oração adverbial. Então, para que não cabe em que. Mesmo porque o para que não é uma expressão pronominal, né? Então, já sabemos que é uma locução conjuntiva e realmente está fora da letra C. Letra D. Nas grandes cidades em que os moradores dependem de transporte coletivo eficiente. Então, nesse caso, os moradores dependem de transporte coletivo eficiente onde? Nas grandes cidades. Então, você vai notar aí que o em que vai ser um adjunto adverbial de lugar precedido de preposição em. Letra E. D é a correta, né? Letra E. O carro próprio. Sonham muitos brasileiros. Quer dizer, muitos brasileiros sonham com o quê? Com o carro próprio. Com o que é o nosso objeto indireto. Por isso, então, nós temos aí a alternativa realmente a D como correta. Vamos partir para 12? Está empregado corretamente o elemento grifado na frase. Adoniran Barbosa, a qual primeira tentativa de entrar para o rádio foi mal sucedida? Veja bem, a qual primeira tentativa? Na realidade, nós podemos observar que houve uma primeira tentativa do Adoniran Barbosa. Há uma relação de posse aí, subentendendo a preposição de. Então, nesse caso, cabe, na realidade, o pronome relativo cuja. Então, nós temos cuja primeira tentativa de entrar para o rádio foi mal sucedida. Quer dizer, a primeira tentativa de Adoniran. Então, a preposição de fica subentendida por trazer um valor de posse, ok? Então, nesse caso, cuja primeira tentativa que é o correto. Letra B. Em 1935, Adoniran ganhou um concurso com uma marchinha carnavalesca, pela qual foi eleita? Não, esta marchinha foi eleita. Então, na realidade, nós não podemos ter essa preposição por aqui mais a. Na realidade, é a qual. Nós temos um sujeito paciente, né? Então, essa marchinha foi eleita melhor. Então, a qual é um sujeito paciente. Porque alguém elegeu, então ela foi eleita. Letra C. Nas canções de Adoniran, a linguagem cujos traços coloquiais são facilmente percebidos, então os traços coloquiais da linguagem são facilmente percebidos. Perceba então que cujos traços coloquiais é o sujeito. Os traços coloquiais da linguagem são facilmente percebidos. Esse sujeito aí vai marcar que a letra C é a correta. Ele não pode ser precedido de preposição. Certíssimo. Letra D. Adoniran Barbosa, o qual o verdadeiro nome era João Rubinato. Na realidade, então, nós sabemos que o qual o verdadeiro nome não cabe.
Nós temos lá o verdadeiro nome de Adoniran Barbosa. Você nota então que verdadeiro nome tem implícita aí uma ideia de preposição de, um valor de posse, que é o nome dele. Então, na realidade, o correto é o pronome cujo. O verdadeiro nome de Adoniran Barbosa era João Rubinato, em que o verdadeiro nome, né, cujo verdadeiro nome de Adoniran, né, nesse caso aqui, ó, cujo verdadeiro nome é o sujeito do verbo era. Letra E. Certas composições de Adoniran, nas quais incluem Trem das 11 e Saudosa Maloca, então nas quais incluem, na realidade as composições incluem alguma coisa. Temos aí o sujeito as quais. Tudo bem? Então, nesse caso, realmente é a alternativa C a correta. Assim a gente termina a parte 2 de nossos exercícios. Até mais!